quero começar essa homilia lembrando vocês de que Jesus disse que o que torna o homem puro não é o que entra, mas o que sai de dentro do seu coração. Por isso que as comidas todas são permitidas. No Antigo Testamento vai falar que a carne do porco era impura, mas nós a entendemos nas palavras de Jesus, nós somos cristãos. Jesus está dizendo que tudo que é alimento que vem de Deus é abençoado por Deus, e o que torna o homem puro é o que vem de dentro e não o que vem de fora. E esse também é um pouco o tema dessa liturgia que nós estamos celebrando, sobre como Deus prescuta o nosso coração, como Deus sonda a gente e sabe a verdade do nosso coração, e nem sempre a verdade do nosso coração, da nossa alma, corresponde com a nossa vida, com a aparência, com as coisas que nós fazemos. Nem sempre a nossa verdade interior está em equilíbrio, em coerência com a nossa história, e essa falta de coerência causa muitos conflitos, gente. Tem muita gente depressiva, muita gente doente, porque não há esse equilíbrio, essa coerência entre o que a pessoa é e o que a pessoa vive, o que ela faz no dia a dia e a realidade do seu coração. E isso daí se torna um grande conflito interior para muita gente, que só pode ser curado quando se busca essa coerência, e essa coerência esteja alinhada com a vontade de Deus. Porque também não adianta você querer buscar essa coerência do teu homem interior com as coisas piores que existem na face da terra. Como o padre disse, eu não posso viver sobre a máscara, eu não posso viver escondido, eu tenho que liberar a verdade do meu coração, então por isso eu decidi que eu vou virar ladrão de banco. Não foi isso que eu falei, né? A coerência que você deve buscar é para o bem, é a tendência para Deus, para aquilo que é justo, para que é certo. Você deve fazer com que o teu coração se livre dos vícios, dos pecados, das coisas erradas, e buscar uma coerência com a vida social, com a vida exterior, mas que ela represente aquilo que está dentro de você. Algumas vezes a gente pode viver até uma fé por superficialidade, estar na igreja, comungar, rezar o Santo Terço, mas o coração da gente não pertence a Deus, não amar a Deus de verdade. E isso se resume nas nossas atitudes, na maneira com que a gente lidar com os outros. A verdade do nosso coração se manifesta no dia a dia, nas coisas práticas. Isso significa que nós tínhamos que abandonar as máscaras. E agora tá no tempo que todo mundo tem que usar máscara, né? O mundo todo está falando, põe a máscara, não tira a máscara, vai ser multado. Mas essa máscara que tampa o nosso rosto, não pode continuar também na tua alma. Você não pode continuar, porque ela não te esconde diante de Deus. Ela não te esconde. E por isso que nós dizemos que a santidade é crescer nas virtudes, não é tanto as coisas que você faz diariamente. É lógico que as coisas da aparência transmitem o que tem dentro da gente, não é mesmo? Se você, dentro de você, tem muita revolta, naturalmente a tua maneira de viver é de alguém revoltado. Como acontece isso com os jovens. Quando eu vejo um jovem que está começando a fazer muita maluquice, eu logo pergunto, qual que é a tua revolta, meu filho? Maluquice que eu digo, gente, não é muito estranho, não precisa de muito longe não. Começa cada dia a aparecer com o cabelo de uma cor. Mas por que pintou o cabelo de cor de abóbora? Ficou feio. Aí dali para frente, gente, não se satisfaz, começa a pintar o cabelo de cor estranha, que começa a chamar a atenção de um jeito assim estranho, e aí começa a usar umas roupas também que você fala, meu Deus, se essa é alguma moda, eu perdi o trem da moda. Mas que moda é essa? Uma revolta naquele jovem, uma maneira de querer chamar a atenção, aí começa a pôr piercing para tudo que é lado, começa a fazer tatuagem para tudo que é lado. Que revolta é essa? Que desamor é esse que está no teu coração? Qual que é o problema? Porque uma pessoa que está em sintonia consigo mesmo, ela consegue, ela tem tantas outras preocupações, ela tem tanta alegria com o próprio corpo, com a própria vida, mas essas revoltas interiores que a gente precisa enfrentar. Isso é abandonar as máscaras,
é você encarar as tuas feridas mais profundas, os teus medos, encarar algumas vezes até a realidade da tua história, e fazer com que a sua vida passe a atender agora para as coisas certas, para as coisas de Deus, tirando estas máscaras, tirando essas coisas ruins e conduzindo a sua história para a verdade do Senhor. Gente, nós somos atraídos pelo demônio a fazermos as coisas contrárias do Senhor. Somos atraídos pelo demônio a não cedermos, a pelo contrário, nos revestimos cada vez mais de aparências, de máscaras. Essa é a grande atração de Satanás. Ele fica ali disfarçado, nos tentando a levar uma vida contrária à vida de Deus. E aí você começa a pensar todos os pecados que estão aí no mundo, e a gente até sabe que é pecado. A pessoa fala que não quer sentir vergonha daquilo que ela está fazendo, mas ela sabe que aquilo não está condizendo com a vontade de Deus, que aquilo não está inclinado para o bem, que aquilo não está inclinado para o que é certo. A pessoa começa a querer se esconder, mas de Deus a gente não se esconde. Você vê, amados irmãos, nosso Senhor que enxerga o mal, logo quando chegou no Evangelho, diz que os demônios se incomodaram com a presença de Jesus, porque Jesus é a verdade, porque Jesus é a luz. Pessoa que não está vivendo na presença de Deus se incomoda com as coisas de Deus. Nem precisa ir muito longe, não precisa nem ver os porcos se jogando do penhasco, não. Basta você começar a rezar numa casa onde alguém está vivendo sob o domínio do pecado, começa a falar de Deus, a pessoa já se revolta. Vai falar de Deus, já vai começar com seu Deus. Nunca vi ter tanta raiva de Nossa Senhora. Quando eu começo a ver alguém com raiva de Nossa Senhora, à toa, do nada, começa a criticar Nossa Senhora, critica a consagração, critica a cadeia, critica tudo. Aí eu já começo, minha anteninha já levanta, já tenho vontade de pegar sal exorcizado e falar: sai, capeta. Meu Deus, já dá vontade. Porque quem que se incomodaria com uma mulher que não fala nada? Que é a mãe de Jesus. Se Jesus amou, por que nós não vamos amar? Se nós imitamos Jesus em tudo, se Ele amou a mãe, por que a gente não vai amar também? Mas a pessoa se incomoda com Nossa Senhora, se incomoda com a missa, se incomoda com as coisas de Deus, se incomoda com a palavra, começa a cantar, parece que a pessoa fica irritada. De novo, nesse canal da televisão, você só assiste missa, está virando beato, está virando beata, de novo assistindo isso aí, começa a irritar a pessoa. Gente, presta atenção, o demônio está disfarçado nas coisas que hoje parecem comuns. E quando as coisas de Deus, quando Jesus se faz presente, a luz da verdade de Jesus atrai, a luz da verdade do Evangelho dissipa os erros das trevas, expulsa o mal. E por isso muita gente que está sob o domínio do mal se incomoda tanto com Cristo. Os demônios já gritaram: Jesus, o que o Senhor quer com a gente? Deixa a gente em paz. Amados irmãos, não mudou muito hoje, nos dias de hoje. Se você falar das coisas de Deus, você vai encontrar inimigos sem fim. Vai lá no teu Facebook, escreve que você acha que quem quiser abortar tem direito, porque todo mundo tem direito. Você vai encontrar um monte de gente dizendo: você sim é um bom católico, que ama, que entende os outros. Agora vai lá no teu Facebook e coloca que você é contra o aborto, vai ler os comentários para você ver. Um monte de gente vai te criticar, porque parece que agora é errado ser de Deus, fazer o bem. Gente, nós estamos vivendo num mundo onde o mal tem querido colocar máscaras, não na nossa cara, máscaras na nossa alma, máscaras no nosso coração, nos tampando a luz da verdade, nos tirando o sol da verdade. Nós precisamos estar atentos a tudo isso. Deus, que conhece o coração do homem, Ele está vendo quais são os teus valores mais profundos, Ele está vendo quais são as suas decisões, os seus pensamentos. Deus nos sonda, gente. Deus nos sonda. Nada se esconde de Deus. Deus conhece a nossa história, e Deus está nos chamando para deixarmos, abandonarmos tudo isso e começarmos a assumir a nossa verdadeira missão, a nossa verdadeira vida de cristãos, crescendo nas virtudes,
fugindo dos erros. Eu falo para vocês, esse dia eu estava conversando com o seminarista, que eu fiquei impressionado, que agora que o governo deu esse benefício, né, do dinheiro, para as pessoas que precisavam lá da situação do Covid, né? Muita gente que nem precisava disso se cadastrou para pegar. Ah, mas é um direito que o Gadacei aprovou. É verdade que era um direito, mas você contava com isso na sua vida? Será que isso é virtuoso diante de Deus? Será que é justo? Será que é verdadeiro? Ninguém se preocupa mais com os valores. Deus vê isso, gente. Deus vê as intenções sinceras do coração. Tem muita gente que realmente precisa, graças a Deus, que consegue. Agora tem gente que nem contava com isso, que não faz diferença nenhuma, que já tinha sua vida e continua tendo, mas está lá também, tirando vantagem, com ganância. Quanta gente por causa de ganância se meteu em conta confusão, gente? Isso é viver de máscaras. O seu coração, aparentemente está tudo ótimo, mas aí você quer viver uma vida que não corresponde ao Evangelho. Quanta gente aconteceu em Jundiaí, perdeu dinheiro, perdeu casa, porque ficou sabendo que tinha um investimento que rendia 200%. Gente, será que isso daí é justo? Será que isso daí é lícito? A ganância tomou conta do coração do homem, da mulher, e vai lá e coloca toda a vida naquilo, depois vê a água indo para o ralo abaixo. Gente, é sobre as virtudes que eu estou dizendo. O nosso cristianismo não pode ser de aparência. Você não pode um dia ser carismático, ser católico, vir na missa desatadora e no outro dia dizer que você é ateu. Num dia você está dizendo que ama a Jesus Cristo, no outro dia você está crucificando Jesus com as suas atitudes. Não dá para a gente continuar vindo na igreja e na igreja ter um comportamento e fora da igreja ter outro. Quantas vezes a gente já escutou isso? Que encontra a pessoa na igreja e fala: ai, a paz de Jesus, o amor de Maria. E aí encontra lá na rua e finge que nunca viu na vida. De querer ser generoso aos olhos do padre, de viver na verdade aos olhos de quem está ali olhando do padre, das aparências. Gente, isso não vale de nada. Diante de Deus não vale de nada. Você pode ter 10 mil pastoral. Se conseguir tudo isso de pastoral, meu Deus, pode participar de umas 20 pastoral, mas se o seu coração não é de Jesus, você está vivendo de aparências, e essas aparências não pertencem a Deus, mas ao demônio. Olha para dentro de você, dá uma olhada na verdade, da sua verdade, quem que você de fato é, e veja que está na hora talvez de encarar esses teus medos, e colocar sobre a luz do Evangelho, começar a deixar para trás, tomar decisões sinceras diante de Jesus. Gente, isso não é fácil, mas isso se chama conversão. Nós precisamos ser uma igreja de homens e mulheres que querem se converter, porque Deus sonda o coração. Não seja superficial, seja inteiro de Deus. Deixe com que as máscaras do seu coração caia, em nome de Jesus. Que os demônios que estão querendo te iludir e escondidos na sua vida saiam, para que a tua bondade, para que a tua verdade nasça do mais profundo do teu ser, da verdade do teu coração. Algumas vezes a gente tem que se fiscalizar, viu, gente? Não fica achando que você conquistou a graça, você tem que se fiscalizar. Algumas vezes as pessoas falam: padre, quanto tempo o senhor vai ficar na Vila Cristo? Não sei, mas eu posso ir embora a qualquer momento, porque vocês sabem, Deus me chamou para ser padre, e não para ser o padre de vocês para sempre. E aí, mas se o senhor sair daqui, as perguntas: o senhor vai para que lugar? Porque essa paróquia é grande, é bom. Eu vou para onde Deus me mandar. Eu rezo para não ser muito assim no fundo do mundo, né? Mas a gente fala: Senhor, eis-me aqui, me leva onde o senhor quiser. Mas Santana está tão longe. Se o senhor quiser dar uma repensada, a gente dá uma conversadinha com Deus. Mas se você vai para um outro lugar, Deus me chamou para ser padre, tem um altar, tem um confessionário e tem almas, acabou, tem tudo que eu preciso. Agora, se eu não vigiar, a gente vai se apegando. Na Vila Cristo a gente se apega, não é? Se apega às pessoas, se apega aos músicos, ao carisma, se apega às facilidades. A gente tem muitas facilidades aqui, que nas outras paróquias que eu estava não tinha. Gente, eu tive paróquia
que a coisa era tão feia que o único salmista era eu mesmo. A coisa é feia mesmo. Eu entrava tocando, arrumava a credência, tocava a sineta com o pé enquanto consagrava. A gente olha o fundo do poço que a gente pode, não é? Aí você vem numa paróquia, olha que bonito. Lembra que a gente começou a novena, cada quarta era uma pessoa cantando? Aí Deus foi mandando, não é? Olha aí, ó. Depois foi peneirando e ficou um ministério, não é? Uma voz bonita, clara, não é? Fica lindo. O violão completa tudo. Agora trouxe mais o Bruno, né, para completar. Olha que bonito. Nossa Senhora escolheu. Nossa Senhora tem cena. Gente, você acha que tudo isso não é um apego para o padre? Ah, meu Deus, vou sair dessa paróquia que tem uma música bonita para uma paróquia que talvez não tenha nem música. Se eu não vigiar, o meu coração começa a gostar mais dos confortos, do comodismo, do que do ministério ao qual Deus me chamou. Eu tenho que abandonar as máscaras para assumir a verdadeira identidade, qual o Senhor me quer, como sacerdote. Não dá para você casar e querer que as coisas sejam do jeito que era de homem solteiro. Você vive de máscaras, está casado, mas quer ter vida de solteiro, fica só brigando em casa. Abandona essas máscaras e assume agora a realidade da tua vocação. Sai, demônio, da enganação e da mentira, porque a Deus nada se esconde. Então nós devemos lutar contra esses apegos, contra essas seduções de Satanás, e vigiarmos para não fugirmos do nosso chamado, da verdadeira vida em Jesus Cristo. Ainda que ninguém saiba, Deus sabe as forças que movem o teu interior. Você está inclinado para o bem? Você está inclinado para o que é certo? Sua vida está caminhando em qual direção? A de Jesus Cristo ou do fundo do poço? Porque tem gente caminhando para o buraco. Gente, todos os sinais, não era ontem que a palavra do profeta dizia que se começou a fechar o tempo, a gente fala, vai chover. Se o bicho ruge, já sabe que ele vai atacar. Se o leãozinho grita, porque chegou a presa na boca dele. Ele quis dizer assim, todos os sinais vão mostrando o que está acontecendo. Gente, tem gente que você olha para a história, para a vida, para as escolhas, e você fala, está caminhando para o fundo do poço, meu irmão. Está caminhando para o fim, está caminhando para morrer sozinho, está caminhando para destruir tua família. Você não percebeu que você está caminhando para o fim do teu casamento? Está caminhando aí para perder os teus filhos para o mundo. E a gente fica lá de mascarado, achando que está tudo ótimo, porque pagou as contas, porque foi na igreja, porque foi na casa dos parentes, porque foi na casa da sogra, então está tudo ótimo. Não está bom. Se o teu coração não está amando, não está perdoando, se você não está de fato se doando com alegria para a tua família, se você faz, eu cuido da minha casa todinha, padre, mas cuida com mau humor, xingando, murmurando, Deus está vendo que tua casa está limpa, mas o teu coração está sujo. Se você não tem alegria de servir, não tem alegria em fazer as coisas, se você não tem alegria de se dar pelos teus, então do que adianta? Gente, isso é máscara, isso é enganação de Satanás. E nós todos corremos esses riscos, todos. E talvez em alguns momentos da nossa vida a gente viveu mais de aparência do que a verdade, de verdade amando a Deus. Mas o Senhor hoje está batendo a nossa porta. O Senhor hoje está dizendo que Ele é o socorro que vem em nosso. Ele está dizendo, meu filho, minha filha, ainda dá tempo. Eu não desisti de você. Eu sei quanto você tem se enganado, mas vem agora para o bem. Abandona agora o que é ruim, o que é mal, e volte para mim. Eu estou aqui, o teu Senhor e teu Deus, que te liberto de Satanás, que te liberto das mentiras de Satanás. Ai, padre, mas o Evangelho falou demônio, mas não era demônio. As pessoas estavam com crise de epilepsia. Vocês já ouviram gente que vai justificando tudo no Evangelho? Gente, se Jesus queria falar de doença, Ele ia falar de doença. Jesus falou de demônio porque Ele queria falar de demônio. Há um mal agindo no mundo. Há um mal querendo levar as pessoas para o fundo do poço, gente, para os erros. Nós precisamos, como cristãos, abraçarmos a verdade da nossa fé e deixarmos com que esse mal seja exorcizado pela presença de Jesus.
não deu. Agora que Jesus entrou na tua vida, diz assim comigo: Jesus entrou na minha casa. Não dá para voltar atrás. Agora que Jesus entrou na sua vida, meu irmão, minha irmã, os demônios vão sair. Não dá para você viver mais sobre essas massas. Você vai ver, agora que você abraçou a fé, as coisas começam a mudar, e tem que mudar mesmo. Você vai ter que se enfrentar, vai ter que desafiar o teu coração para a verdade a qual Jesus te chama. Isso significa perdas. Isso significa que algumas coisas não vão ser do jeito que você esperava. Mas fica sabendo que se você permanecer firme nos caminhos do Senhor, com certeza a tua alegria será muito maior, porque Jesus é a verdade, Jesus é a vida, e Jesus é o caminho certo para junto do coração do Pai. Se você entendeu essa pregação, pode aplaudir o Senhor.